desde que eu moro aqui, estudei nas mesmas escolas que eles. E eu penso, quando eu tinha a idade deles, que eu não tive esse acesso. Eu não tinha uma agência para poder brincar de jornalismo, tentar mudar a realidade do bairro. Sim. E essa oportunidade que eles estão tendo é única. E pelo que a gente soube, até é única no Brasil, assim. Então, eu acho que é um sonho. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Guayubiras, 70.000 personas que forman este barrio de la ciudad de Canoas. Un pasado lleno de dificultades hizo que surgieran proyectos sociales donde los guayubirenses se convirtieron en protagonistas de una historia llena de luz y esperanza. Guayubiras hace un año, 2 años, era una cosa. Ahora te digo y te aseguro que es otra. El sentimiento que la gente tiene no lo sé en general, así, porque claro, como no estoy en la calle todos los días a charlar, pero algunos indicativos me dan el contexto, la vida cotidiana que me dice que ha cambiado. Já é grande coisa. ¿No? Guajuvira fue una de las formas de actuar estratégicas del proyecto del PRONACE, Programa Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia. Bueno, en una ciudad que tiene índices, indicadores de violencia muy altos, se coge un territorio, se delimita este territorio culturalmente, infraestructuralmente, ¿no? Y todas las políticas del municipio, del local, de la ciudad, y hacemos ahí todos los proyectos para que se vea el efecto de la disminución de la violencia. En la misma ciudad se encuentra el Observatorio de Seguridad Pública. Allí nos recibe Eduardo Pacinato, una de las personas que dirigen los proyectos PRONASCI. Participam dos projetos PRONASCI 620 pessoas diretamente, né? Aí nós estamos incluindo jovens do Protejo, do Geração Consciente, da Agência da Boa Notícia, mas também as Mulheres da Paz, os agentes comunitários de mediação de conflitos, né, e outros projetos que se relacionam com esta política do PRONASCI. Então, só analisando os primeiros 6 meses desse ano, com 6 meses do ano passado, nós já salvamos 25 vidas na cidade de Canoas. Como, estatisticamente, infelizmente, as pessoas que mais matam e morrem no Brasil, e não é diferente em Canoas, são jovens, a gente pode dizer com segurança que só nesse semestre 25 vidas, e possivelmente, na sua maioria jovens, foram salvos na cidade. En la entrada del barrio luce un rótulo que dice Territorio de Paz, Guayubiras, símbolo que nació junto con los proyectos. Muy cerca de él, la Agencia de la Buena Noticia,
una de las ideas que revoluciona el concepto de la comunicación. Jóvenes de entre 12 y 24 años acuden para aprender las artes del periodismo. Lo primero que me vino a la cabeza, vamos a hacer un proyecto de comunicación ciudadana. Desde luego, desde siempre, que me entiendo por periodista, he pensado que los medios de comunicación de masa tienen mucho que cambiar. Escrita pelo pai de Isabela. A morte de Isabela Nardoni. O caso da menina Isabela. Da morte de Isabela Nardoni. Da menina Isabela. O caso Isabela. O caso Isabela. A menina Isabela. A menina Isabela. Em sua forma de atuar, em sua estrutura, em sua forma de pensar acerca de la gente y principalmente en la democratización de la gente, ¿no? De la comunicación, de cómo se puede aparecer o usá-lo como meio de transmissão de informação. Agora arriba Brasil, Brito joga a bola. Mas o princípio dele, a origem dele é de pensar uma comunicação para a sociedade, né? É de pensar o jornalismo ou a informação a serviço de uma sociedade. Eu acho que a agência, ela cumpre esse objetivo do jornalismo, que às vezes está esquecido, está guardado em algum lugar, né? E aqui não, aqui ele aparece. Não, aqui ela comenta o que significa uma rádio comunitária para o bairro. Como jornalista, como militante da comunicação e como militante pela democratização da comunicação do país, vejo que a presença dessa gurizada nada mais é do que a expressão de um direito que lhes é negado, que é o direito à comunicação. Então, nada mais é do que o reflexo de um país onde a comunicação é basicamente privada. Conversávamos antes de que o sistema público, privado e estatal, não é, que diz na Constituição, não é respeitado. Apenas o sistema privado recebe bolos de investimento enormes. O exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que em 2011 vai receber 159 milhões. Vai gastar 159 milhões de reais em propaganda, onde o sistema público vai ficar com uma merreca. E o sistema público privado vai levar tudo. O sistema público não vai levar quase nada. A agência é essa oportunidade quase que idealista, assim, utópica, de poder realmente servir a sociedade, né? Não só informando e exercendo o jornalismo como ele é, mas também compartilhando o conhecimento que a gente traz da academia. Los jóvenes comunicadores reciben clases de diferentes disciplinas. Bom, a gente pratica o jornalismo, né? Então o que a gente... Tem um exercício que a gente faz no início, que é o perfil. Só que a gente começa com um pouco antes, né? A gente começa com pequenas técnicas de entrevista, bem mais simples do que a gente aprende, por exemplo, na faculdade. Vai conversar com eles para saber um pouco da vida deles, incentivar que todos os colegas perguntem coisas uns aos outros, que a gente faça breves entrevistas, assim. Conta a história de alguém como se a história dessa pessoa fosse uma notícia, porque é uma novidade para as outras pessoas. Para a família dessa pessoa talvez não seja uma novidade, mas a forma como ela é contada traz sempre alguma coisa nova. Eu acho que a agência está ajudando bastante, né? Até para aprender coisas que eu ainda não sei, para também me soltar mais, aprender, fazer novas amizades, e também eu sei que a agência vai me dar para o futuro eu vou poder usar, né? Vamos garantir o meu futuro. Felipe, uno de los alumnos de la agencia, realiza una entrevista al subalcalde de Guayubiras para conocer el pasado del barrio. Na realidade, como nasceu, durante 24 anos, essa região foi abandonada. 24 anos. Principalmente eu como morador, a gente fez muitas passeatas pedindo despertar para que não a violência e sim a paz, né? O Jason, o Diego, o Marcelo, meninos que perderam a vida assim, por besteiras. 10 anos se ocupou as áreas verdes, gente muito pobre. Em 10 anos, essas pessoas muito pobres conseguiram, aos poucos, se transformando numa vila, transformando aquela casa que eles montaram de qualquer forma numa casa já mais
que eles consideravam pelo menos digna de morar. Há alguns anos atrás foi um território de... Como eu vou te explicar? Aqui teve muito conflito. Muitas vezes, porque se encontraram na praça, brigaram, o cara chegou a dar um tiro. Por quê? Porque havia esse conceito, o conceito de andar todo mundo armado, certo? Por qualquer coisa, um dá um tiro no outro. Às vezes a briga era com o fulano, era com o Zé e com o João, e passava o Roberto lá. E acabava recebendo uma bala perdida. Guajuviras é uma cidade. Sim. Por si tem 70.000 pessoas. As dificuldades foram de abandono durante anos, nunca sei. Desde 87, quando Guajuviras começou a ser Guajuviras, que esse bairro é nascido de uma luta cidadana pela moradia. Foi invadido. O Guajuviras, em geral, ele foi invadido. Então, pessoas se apropriaram do Guajuviras para poder ter um terreno. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho este terreno, esta casa, porque nós nos apropriamos de uma terra que não tinha, entre aspas, dono. Isso foi em 2003, quando sofri um assalto e levaram, sim, botaram a revólver na minha cabeça, bateram na minha frente da minha família, levaram tudo que eu tinha adquirido de motoboy. A maior mídia estava no bairro Guajuviras, que morria muita gente, assim, era muito alto o índice de violência, de acidentes, conflito entre pessoas era muito alto. Conheci bastante a violência. Sim. Tipo, onde eu moro, era a pior, tipo, onde eu moro é uma vila, assim, fica dentro do Guajuviras, é o pior lugar que tem no Guajuviras, que tinha antigamente. Daí acontecia muita morte. Me bateram, me humilharam, foi algo muito difícil, porque lá minha casa é bem claro, eu só entro dentro da sua casa se eu for convidado. O Guajuviras tinha uma cerca de uns 100 bondes para mais. E era muita rivalidade, morreu muita gente. Morreu? Entre eles ou por polícia? Entre eles. Entre eles? Por frescura. Por tu pinchar um muro, né? E outro bonde chegar e pinchar em cima do teu. Mas na minha casa tu vai entrar se eu te convidar para entrar. É o meu castelo, certo? E eles entraram no meu castelo. Assim, ó. Eu vou aqui e vou riscar meu nome. Botei meu nome aqui, né? Sim. Tu chega, sou de outro... Sim, tu é de outro pronto. Você chega e pincha por cima. Bota, risca por cima do meu nome. Eles vêm e te matam, porque isso é um ato de humilhação. Bom, tem muitas histórias, né, que eu sei, que eu já vi de morte, assim, ó. Mas essa foi a que mais me marcou mesmo. Por quê? Porque eu estava chegando em casa com a minha família, descemos do carro e vimos no mínimo mais ou menos umas 7 pessoas. 7 pessoas, tudo de pistolas automáticas, que cada um tem 13 tiros. Então, aquelas 7 pessoas rodearam dois irmãos e eles pediam, pelo amor de Deus, de joelho, implorando para que não matassem. E aquilo me tocou muito, porque as pessoas não tiveram dó, não tiveram pena. As pessoas não tiveram pena e começaram a atirar os 7, a queima-roupa em cima dos dois irmãos. E os dois irmãos tomando tiro e caindo, morreram gritando, não me matem, de joelho. Depois chegou o pai deles, pegou os dois pelo braço, juntou os dois e aquilo, sabe, parece até cena de filme aquilo pra mim, porque ficou marcado na minha cabeça, assim, porque a chuva começou a cair e o pai deles, assim, abraçado com os dois jovens ali, abraçados, chorando, dizendo, não acredito, não pode, meu filho, não pode, e sem ninguém poder fazer nada, sabe, e ele ali abraçado com os dois filhos, sabendo que não tinha volta. Ahora la tormenta terminó. El pasado quedó atrás. La Agencia de la Buena Noticia es un reflejo de lo que quieren las personas de un barrio donde el único objetivo es el de mejorar. Guajuviras não está fora do mundo, está dentro de um contexto para a gente
pensar qual é o nosso papel no mundo, a nossa relação com o mundo, o que a gente pode fazer por esse mundo. A gente acha às vezes que pode muito pouco, mas se cada um fizer um pouco, vamos fazer muitos. Olha, para mim esse projeto eu acho que é um início, assim, como eu disse antes, de uma semente. Uma semente que eu posso plantar, né, nesse jovem que tem capacidades, potencialidades incríveis, né, uma nova geração que às vezes não tem a oportunidade de se expressar e de mostrar tudo que sabe. Então, às vezes a gente tem cabeças incríveis que não têm oportunidade de se expressar. Então, para mim, é uma semente interessante que pode mudar muita coisa. Uma oportunidade pode ser decisiva, às vezes, na vida de alguém. E a agência, para mim, é como se fosse uma família. Todo mundo se dá bem, todo mundo se conhece, todo mundo conversa, todo mundo brinca. É uma família, assim. Bueno, o objetivo principal do projeto é formar a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes em situação de vulnerabilidade social. Eu penso que jovem que tem acesso à tecnologia, a manejar os equipos, a entender como é o processo de captação de mensagem, tratamento de mensagem, produção, o processo de disseminação, terá muitíssimas mais condições de estar bem na escola, entender sua cultura local, fazer relações mais grandes do que sua própria calle, entre a gente, entre as culturas, entre as percepções, as estéticas. E eu fiquei, assim, boquiaberto, de feliz, porque é uma proposta que ela visa a cidadania. Ela não visa só tirar o jovem da rua. Não, ela visa tornar esse jovem consciente para exercer sua cidadania. Então, e quando se tem uma pessoa consciente, isso transforma a realidade. Tudo que está acontecendo visualmente, onde está sendo feita a reportagem, porque tudo que pequeno detalhe ajuda muito. Que aqui no bairro Guajuviras, esse material que os alunos estão produzindo vai ser ouvido, vai ser lido pelo pessoal, pelos próprios moradores do bairro Guajuviras, e com isso eles percebam as riquezas do lugar, deste lugar, e como transformar isso, as coisas que não estão boas, como transformar isso. A atividade que eu trabalho com a gurizada é sobre os direitos humanos e também destaco muito a questão da negritude. Então aí eu trabalho vários temas, né? Lei Maria da Penha, a igualdade racial, Estatuto da Criança e do Adolescente e muitos outros direitos, e muitas outras questões que contemplem o direito, né? O que é tolerância? Tolera? Que tolera. Mas quando a gente diz assim, um mundo possível só com tolerância, a gente tem que tolerar as pessoas. A conviver, a respeitar, porque todos nós temos direitos, né? São assuntos muito importantes para que eles possam aprender a conviver melhor na sociedade, né? E aprender a viver com a diversidade que existe nessa sociedade. Porque se o Estado não divide bem essa verba ou essa alimentação que existe aqui dentro do nosso Estado, do país, logo vai acontecer alguma violência. Sim.
roubo, matança, sei lá, o cara pode matar pra roubar 1 pila pra poder comprar um pacote de bolacha pro filho, né? Uma mãe roubou ovos e parece que manteiga do supermercado. Aí a mídia mostrou todo aquele problema, que ela era errada, né? Tá, ficou por isso mesmo, ela foi presa, deu o maior problemão, ela ficou como a amada história. E eles têm o direito de agredir a mulher? Não tem esse direito. Eu acho que assim, é a profissão dela. Ela tá ganhando o dinheirinho dela. Mas é isso que é interessante, que a sociedade, ela ridiculariza aquele que não tem o capital para pagar pelo direito dele, né? Ridicularizou a mulher porque tinha roubado os tais ovos, a tal galinha e a tal manteiga. Ficou como a amada história. Los alumnos reciben la visita de 2 profesores llegados de Europa. Todo se prepara para realizarles una entrevista. Las cosas que hacéis aquí son muy importantes. Son muy importantes y son muy importantes para un continente como Europa, que es un continente viejo y que ya cree que sabe todo cuando en realidad tiene muchas cosas que aprender. Y un ejemplo de muchas cosas que tiene que aprender son estas. Se compran ordenadores, se compran cámaras, se compran micrófonos y uno consigue llegar. Pero que haya una ciudadanía no es tan fácil, porque ser ciudadano no es lo mismo que ser vecino o que ser habitante de un lugar. Ser ciudadano significa que uno tiene conciencia de que pertenece a una comunidad, de que está implicado en esa comunidad, de que le importa lo que sucede. Podéis hacer vosotros porque sin comunicación, en un mundo tan complejo como el actual, es imposible el futuro. Para mejorar es imposible sin comunicación. E quero fazer a pergunta pro José. Sim. Qual a impressão que tu tens da Agência da Boa Notícia? Bueno, me parece que es un proyecto muy interesante que puede además dar muchas oportunidades para los jóvenes de esta zona de Canoas. Eu acho que ajuda bastante, né? Até porque eles fazem entrevistas com as pessoas para saber o que precisa mudar, o que tá acontecendo e assim a gente pode ir ajudando, né? Eu também acho, porque a mudança tem que partir de nós mesmos, não é? Todo dia bem cedo fazer ela se apronta pra trabalhar, se perfumar, se pintar inteira. Além das assinaturas dos terrenos, tem mais algo assim que deveria mudar no bairro aqui que vocês estão precisando? Olha, desde que eu tô aqui, eu vim pra cá, não tinha água, não tinha esgoto, só tinha luz, ainda tivemos que pagar os postes, né? Então... Você gosta de morar aqui? Gosto. Tem segurança também, eu acho. Tá ótimo. Quem faz segurança é a gente. Nós saímos confiante e voltamos confiante. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Olha aí, pá. Tem jogo de cintura, tem raça no rebolado, sabe requebrar. El periodismo de las grandes empresas, el periodismo de O Globo, el periodismo de BBC o el periodismo de televisión española en España, en esas grandes empresas hay cada vez menos periodismo y cada vez más espectáculo. E quando chega sexta-feira, tem baile funk, tem gafieira. Ter um meio diferente, uma alternativa a essa grande mídia, que possa mostrar essa outra face do bairro, que é a maioria das pessoas. O pessoal de fora do Guajuvira acha que o Guajuvira só mora pobre e marginal. E isso não é verdade. Já aconteceu com amigos meus de chegarem em algum lugar e falarem na ficha, na hora de estar fazendo a ficha pro emprego, sou morador do Guajuviras. Não pode entrar na firma porque senão tu vai roubar. Bom, em Porto Alegre ainda existe um grande preconceito para com a comunidade do Guajuviras. É uma comunidade vista como muito violenta, né? Que existe muita
violência, muita drogadição entre a juventude. Como uma das alunas disse, parece que nós aqui todos somos drogados no bairro. E é um bairro imenso, super desenvolvido, né? Tem um comércio forte, muitas pessoas morando, né? People that are afraid will do anything. And another change the use of force has been in the campaign as Tem um problema da mídia, pelo menos aqui no Brasil, eu imagino olhando o mundo todo, que as más notícias são sempre boas notícias para os jornais, porque elas vendem. Sempre, em todas as notícias que eu tive do bairro Guajuviras, eram notícias negativas, notícias de homicídios, de assaltos, sempre. A opção jornalística que se divulgava sobre o bairro Guajuviras era somente sobre casos de violência. E isso não surpreende, porque a forma de produção da notícia é de redações concentradas em Porto Alegre, basicamente por telefone, com plantonistas, onde não se levanta a bunda da cadeira. E quem é a fonte oficial é a polícia. É que, infelizmente, a nossa mídia de grande massa, né, mostra as coisas ruins, né? Então mostra a questão da violência, a vulnerabilidade. Tirar o foco do seu problema, né? O que não quer dizer que não tenha tráfico. Que tem tráfico, né, nas classes mais ricas. Tem prostituição. Tem prostituição, tem uma série de questões. Só que elas são maquiadas, né? Muito bem camufladas, né? Sim. A mídia... Convém muito a mídia contemplar a parte negativa da pobreza do que a parte negativa de quem mora em bairros nobres, né? Acaba direcionando todos os problemas sociais para aquele grupo menos privilegiado, né? Meio como se estivesse lavando as mãos dos problemas. Não, o problema não é meu, o problema é do pobre. É o ruim, é o lado ruim. A pessoa da notícia ruim. O que tem de bom é que eles não mostram. Os meios de comunicação que a mídia tenta influenciar é sempre o lado negativo da comunidade. Eles usam mais aquilo que dá ibope, né? Então aqui no Brasil, Guajuviras, o que dá ibope é a violência, é mostrar aquilo que está acontecendo, porque todo mundo para na frente da TV para olhar que mataram tantas pessoas em tal lugar. Mataram tantas pessoas, todo mundo para e aí já vem a família toda pra frente da TV e fica olhando aquilo. Então a mídia só acaba mostrando só essas coisas ruins. Retratar sempre a violência e nunca o bem que está acontecendo dentro do país. Então, quer dizer, eu desconheço assim uma agenda positiva de boas notícias do Guajuvira. Tenho amigos no Rio de Janeiro, tenho amigos que moram em Morro e tenho amigos jornalistas que moram em Morro e que citam dezenas de casos de crianças, de jovens, adolescentes que eram vítimas da guerra entre polícia e traficantes e que na soma final dos mortos era anunciada pela polícia militar como um traficante, sendo que a comunidade que lá vivia sabia que ele não era um traficante. Casos de criança, casos emblemáticos de criança que foram atingidos por uma bala desse tamanho no portão de casa com R$1 indo comprar pão. E a mídia disse que era uma criança associada ao tráfico. Aquela criança não foi à escola aquele dia porque tinha conflito entre a polícia e traficantes. E ela foi morta no portão de sua casa e a polícia disse que ela era um funcionário do tráfico. A imprensa não levanta a bunda da cadeira para ouvir as pessoas. O lado que mostra que a comunidade onde é um lugar onde tem moradores que são ladrão, moradores onde são assaltantes, mostra que a comunidade não presta. E a pessoa nota que eles só fazem isso para ganhar audiência, porque eles não são jornalistas para mim. Para mim eles são teatro, eles são apresentadores, porque eles fazem teatro na frente das câmeras. E nós que moramos no bairro sabemos que não é assim, sabemos que a comunidade é um lugar que
tem muita coisa boa para mostrar, onde alguns moradores não sabiam, mas graças através aqui da agência da Boa Notícia, os moradores têm visto isso. Num modo geral, não digo todos, mas uma grande maioria de pessoas já tem visto as mudanças no bairro e tem visto que a mídia tenta influenciar do modo diferente para ganhar audiência. Vindo aqui, conhecendo o cotidiano dessas pessoas, começa a perceber que nem sempre é isso que acontece. Mas como eu tive o prazer de ser contemplada com essa oportunidade de trabalhar aqui, eu cheguei à conclusão que Guajuviras seria um segmento de oportunidades. Eu disse, olha, eu vou numa perspectiva de troca. E eu não formulei nenhum pensamento sobre o bairro, para justamente não chegar com um preconceito. E a percepção que eu tive até agora é um bairro como qualquer outro. Bom, o Guajuvira, ele tem todo tipo de pessoa. Ele tem desde o humilde, do humilde financeiramente, do pobre ao melhorado. As pessoas são muito unidas. Se tu tiver com algum problema, e principalmente os moradores da tua rua, se tu desmaiar na frente do teu portão, com certeza vai ter em torno de uns 10, 12 para te ajudar. Se tu tiver com problema financeiro, esses vizinhos, se eles não tiverem como te ajudar, eles vão em busca da ajuda. O Guajuvira todo é assim. Desde os 3 anos. Muito tempo. Todo o meu estudo foi aqui, então tudo que eu sou hoje eu aprendi aqui. Aprendi a sonhar aqui, aprendi a fazer amizades aqui, aprendi a ser quem eu sou, assim. E a correr atrás do jornalismo, e a estudar, é passar por cima das dificuldades, é contar com uma... O Guajuviras, ele é incrível porque ele é um bairro coletivo. Tu sempre precisa do outro e o outro sempre tá ali para te ajudar. Guajuviras vai caminhando, hein? Vai caminhando. Desde logo vai aqui no portal que diz Guajuviras Território de Paz. Isso não é para ser só um portal, não? Hecho em tinta, em madeira, e o que seja. Isso é para ser realidade. Isso. Mudança de conceito, porque uma mudança ela pode às vezes fazer uma mudança por fazer mudança, mas tu não altera nada. Mas quando tu altera conceito, e preconceitos que se tem das comunidades, certo? O Guajuviras de Paz foi isso, projeto de inserção social. Eu vejo que o barrio em si tem muito futuro. E a agência o que contribuímos são com boas notícias e que contribuímos mais pois a ser um bom influenciando, tentando influenciar os meios para que haja um bom periodismo. Aqui na agência da Boa Notícia do Guajuviras, temos 240 jovens que estão sendo treinados para ser jornalistas cidadãos. Para mim, é o lado do Guajuviras, né? O lado bom do Guajuviras. Você que vai fazer? O que vai fazer? Vou gravar. Gravar? O quê? Eles estão se entrevistando. Eu mudei bastante desde que eu entrei pra agência. Eu acho que eu amadureci mais. Eu entrei pra agência por curiosidade, pra descobrir o que era, o que tinha. Fui muito curiosa. Mas eu acabei me interessando bastante. Eu mudei a minha visão sobre o que é o jornalismo em si. Hoje eu vejo a comunicação de uma maneira diferente, e às vezes até mais crítica. A minha opinião, em geral, do projeto é que é um projeto muito bom.
a juventude ter que usufruir bastante desse espaço maravilhoso, porque é um espaço bastante adaptado, né? E que vai ajudar muita gurizada, muito jovem, a poder se comunicar, né? Em questão de leitura, em questão de televisão, em questão de rádio. E são projetos que valorizam muito. Não é um projeto onde o jovem tem na mão uma câmera de segunda qualidade. Eu acho muito legal a ideia da agência só mostrar boas notícias, porque os meios de comunicação só mostram as más notícias que tem aqui no Guajiviras. A gente faz ao contrário, a gente só mostra as boas notícias, tanto é que tem boas notícias. Se não tivesse, não teria essa agência. Talvez transforme a vida de alguns deles. Acho que já cumpre um papel espetacular. Já trazendo a importância como a minha disciplina é rádio, mas eu reforço o tempo todo, em todas as aulas, de que a leitura é fundamental, seja para o rádio, seja para a vida deles. Então, se algum deles, daqui para frente, tiver a criar o hábito da leitura, o curso como um todo já cumpriu o seu papel. Porque ele vai se tornar um cidadão melhor, ele vai ser uma pessoa que vai compreender melhor o seu mundo. O Matheus, assim, me influencia bastante, porque eu conheci ele antes e agora eu sei como é que ele tá. E daí, tipo, tipo, pelo que eu vejo, eu tô normal, assim, mas a minha mãe chega e me fala, Bato, mudou bastante, né? Deu, pior, né? Isso foi a agência, foi a escola. Bastante influências de pessoas boas, entendeu? Bom, faz algumas imagens agora. Ninguém precisa ver todo. Porque o mundinho dele era só aqui dentro. E agora ele abriu os olhos dele para enxergar que tem coisas a ser descobertas, a serem investigadas, né? E ele disse que ele quer continuar com isso. Eu mudei muito. Mudei bastante, eu não tinha muita... Como é que eu vou te explicar? Eu não tinha muita experiência no ramo de jornalismo. Eu aprendi muita coisa boa aqui. Pra vida pessoal também, eu aprendi muita coisa boa também. Mudou muita coisa. Sim, a minha vida mudou bastante, assim, com a agência. E a forma de ver as coisas, o modo de fazer as coisas, começou a ficar bem diferente. Porque aqui não foi só um curso de aprendizado. Foi uma mudança de vida, não creio só pra mim, mas pra cada um que frequentou aqui, sabe? Coming up only to hold you under. And coming up Hoje, jovens, mulheres estão sendo ferramentas de modificação, de mudança para o lado do bem. Con ellos me siento que es la mejor parte del día. Me siento totalmente a voluntad. Todos están aquí porque quieren. Por un lado, por la dedicación de todos, ¿no? Por otro lado, por el desarrollo personal de cada uno de ellos, el cognitivo y el educativo, entram de uma forma e saem de outra. Eles são muito participativos, criativos. A gente consegue ver vários comunicadores em potencial, assim, né? Eu acho que eu falo isso assim, a curiosidade e a paixão que eles têm, que às vezes a gente não tem dimensão.
Hoy se homenajea a los periodistas ciudadanos. Bolígrafo y cuaderno en mano se preparan. Los nervios a flor de piel. No vale esconderse. Solo recordar aquello por lo que luchan. Hoy, tras un gran trabajo, los protagonistas son ellos. Esos jóvenes entusiastas que han logrado escribir una historia real. Una que merece ser recordada. Tem talento, tem criatividade, tem síntese. E tantos outros jovens têm esses mesmos dons. O que nós precisamos é abrir janelas, portas, para que esses dons possam ser revelados. Para que estes jovens possam contar a sua história. Possam contar do seu jeito, possam contar na sua linguagem, possam se comunicar com outros jovens. E ao fazer isso, afirmar a identidade e a personalidade do Guajibiras, da juventude do Guajibiras. Acho que este é o sentido estratégico, né? De nós sermos produtores de conteúdo e formarmos aí, descobrirmos, né, novos talentos, abrirmos oportunidades para expressão, para comunicação, de tal forma que o jovem possa ser sujeito, né, da sua história, da sua vida, né, do seu futuro. Acho que este é o sentido da agência, ao mesmo tempo que cria, que reforça, não só a notícia, como nós tínhamos, do assassinato, do corpo estirado na rua, da tragédia, da mãe que chora a perda do filho, mas nós estamos construindo uma outra história, que na verdade existia, professor Ramon, que já existia lá, que muitas vezes não era revelada, porque apenas o sangue é que era o objeto, né, do sensacionalismo. Mas nós sabemos que não é só isso, que reduzindo essa violência aparece o que reluz, o que brilha, que são as pessoas que estão lá, as comunidades. Eu acho que é isso que a agência da Boa Notícia tem proporcionado. Dos seus sonhos e objetivos, porque juntos, sem violência, podemos mudar o mundo. Retrocedan en el pasado. Vuelvan hacia atrás. Dejen de salir a la calle a escuchar a las personas. Eliminen todo lo escrito. Olviden por un momento la agencia de la buena noticia y a sus periodistas ciudadanos. Olviden su historia. Y piensen en silencio lo que Freire quiso decir. La palabra verdadera transforma el mundo. Pregúntense entonces, ¿es posible un mundo sin comunicación?